Saúde a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando em um novo trimestre já. Estamos aí no terceiro trimestre do ano de 2022. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nos trimestres anteriores. E dizer a vocês que esta lição promete bastante nesse trimestre. Nós vamos estudar sobre o Sermão da Montanha. E a primeira aula nós vamos estar estudando na lição 1, o Sermão da Montanha e sua essência. Nesse sermão, quer dizer, se o foco de Jesus aí não foi explicar aí aos seus discípulos como viver feliz aqui neste mundo, mas sim como viver condizente com a sua posição de herdeiro do reino de Deus. Vamos compreender isso, transmitir isso para os nossos alunos, para os nossos liderados. O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E nesses discursos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a nossa vida cristã. A introdução diz o seguinte: o Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida que o homem que está em comunhão com Deus deve produzir diariamente. Então, os princípios cristãos, vou delongar um pouquinho aqui na introdução, para que nós possamos entender tanto essa lição como as próximas lições que nós vamos estar estudando. Os princípios cristãos revelados no Sermão do Monte, que nós vamos estar estudando nesse trimestre, Na introdução, Jesus aí é como o Rabi, daqueles tempos. Ele anunciou às multidões como devemos nortear a nossa vida. Como cristão, nós precisamos compreender isso. Jesus nos ensinou os valores básicos do andar com Deus e dos relacionamentos que desenvolvemos em nosso caminhar na vida. Então, esse trimestre, nós vamos aprender quais são os princípios que norteiam a nossa fé em Jesus. Professores e alunos, nós vamos focar nisso. Quando que nós somos benditos e abençoadores? Jesus vem trazendo bem-aventurado. Então, nós somos felizes e fazemos outros felizes. Ele diz bem-aventurado, quer dizer, bem feliz. Quer dizer, o primeiro princípio tem a ver com ser abençoado e abençoar. Precisamos entender que as bênçãos de Deus são condicionais e se estendem aos nossos relacionamentos. Você é feliz, família feliz? Quando eu sou abençoado, algo da graça se derrama sobre mim e respinga em quem está à minha volta. Mas esta bênção vem acompanhada pela primeira atitude de viver e de buscar os valores do Senhor sobre a minha vida. Somos abençoados quando quebramos o nosso orgulho e nos submetemos a Deus e nos curvamos diante de quem é o Senhor. E quando assim fazemos, Ele não nos apenas dá uma bênção, Ele nos dá todo o seu reino. Agora eu pergunto, você quer ser abençoado? Me acompanhe nesta lição, porque além de um programa de vida, portamos conosco uma promessa de recompensa celestial. Precisamos entender, nem todo crente é recompensado nesta vida com as coisas desta vida. Vamos entender isso. Mas cada crente é recompensado nesta vida
com o conforto, força e alegria de sua habitação com o Senhor. Ele também é abençoado com a garantia de que nenhum serviço ou sacrifício para o Senhor será vão. Quer dizer, tudo que fazemos ou que façamos para o Senhor, nós teremos a nossa recompensa. Quero agradecer de coração aí a todos vocês que estão me acompanhando, pedindo a vocês que não esqueçam de compartilhar. Compartilhe essas aulas, se inscrever aí no meu canal, dá o seu like, faça seu comentário, isso é muito importante. Quero mandar um grande abraço ao Adriano Veiga de Lima. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero, gosto muito dos seus ensinos. Sempre é de muita clareza para a minha vida espiritual. Deus abençoe, irmão Adriano. Pastor Gilmar Martins Ferreira, ele é de Beira Rio, Ministério de Madureira. Eles aprendem muito com suas aulas. Obrigado, meu professor, eu que agradeço. Marcelo Honorato, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Essa lição vai deixar muita saudade. Aprendemos bastante. Parabéns, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Verdade, Marcelo. Eu aprendi muito nessa lição que nós estudamos aí sobre o Apocalipse e espero, junto com vocês, aprendermos muito agora no Sermão do Monte. Antônio Carneiro Filho, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: glória a Deus, excelente pré-aula. Já estamos com saudade desse assunto tão importante. Que Deus continue abençoando o Senhor, presbítero Ademar. Obrigado, irmão Antônio Carneiro. O objetivo da lição, no primeiro ponto que nós vamos iniciar agora, é entender o conceito da felicidade. Você quer ser feliz, mas muitas vezes você quer ser feliz sozinho. Não, aqui Jesus vai nos explicar e nós vamos entender o conceito da felicidade. Agostinho, ele fala que o Sermão do Monte é escrito sobre fé. Jesus apresenta os preceitos éticos que deverão nortear a vida nossa, que somos seguidores de Cristo. Aí vem: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Então, vamos nortear a nossa vida espiritual, né? Que é esse primeiro ponto, conhecendo o Sermão da Montanha. Então, nós precisamos estar atento a isso. O 1.1 diz assim: o caráter do sermão. Depois de iniciar seu ministério público anunciando o reino de Deus, chamando ao arrependimento e realizando os primeiros milagres, Jesus estabelece quais são os valores do reino e deixa claro que eles são completamente contrários aos valores do mundo. Então o Sermão da Montanha, ele foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Ser diferente não é ser melhor. Ser diferente é com interação de amor, né? Procurando ajudar. Então, objetivando a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com o mundo e com Cristo. Então nós temos que, qual que é a nossa escolha? Viver de acordo com o mundo ou viver de acordo com Cristo? Aí Jesus nos apresenta agora o sermão. Nesse sermão, a verdadeira forma de viver de quem se diz cristão. Se eu digo que sou cristão, qual é a forma de eu viver? Então eu tenho que escolher ou conforme Cristo ou conforme o mundo. Então passamos assim do reino da lei para a lei do reino. Então tem muitos que estão baseados na lei. Se fazer isso você perde a salvação. Isso, aquilo. Se você não guardar os saldos, você perde a salvação. Jesus ofereceu o sacrifício de Jesus é completo. Ele é validado ali. Jesus não precisava morrer se nós precisássemos agora estar debaixo do sábado. Não, nós temos que estar
debaixo dos ensinamentos de Cristo, como viver uma vida de forma que agrada a Deus. Então, nós precisamos deixar a nossa luz brilhar. Essa é uma condição inevitável, uma vez que você já foi convocado para isso. Jesus vai ser a luz do mundo, mas esse brilho poderá ser ofuscado quando as nossas atitudes forem contrárias com as palavras, quer dizer, não corresponderem às ações, às imagens, né, projetadas, não refletir o caráter de Cristo em você. Nós temos que ter o brilho de Cristo. 1.2 diz assim, o conteúdo do sermão. Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras mais significantes proferidas por Jesus do alto do monte, o monte das bem-aventuranças. Por que monte das bem-aventuranças? Porque foi lá que Jesus começou o seu discurso, dizendo bem-aventurado, quer dizer, bem feliz. Então o Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, o jejum e a conduta, a maneira do cristão viver nesta terra. O Sermão da Montanha é muito esclarecedor acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os crentes, os seus seguidores, se comportem nesse mundo para realmente refletir o brilho de Cristo. Então, meditar sobre a própria conduta e suplicar a Deus a graça de viver as bem-aventuranças do Sermão do Monte para viver a verdadeira felicidade. Então, quando lemos, não podemos apenas passar por esta leitura. Nós precisamos nos aprofundar para que possamos compreender a verdadeira vontade de Deus sobre nossas vidas, para que sejamos bem-aventurados e bem felizes. O 1.3 diz assim, o local do sermão. Mateus menciona que Jesus sobe o monte e do alto começa a ensinar seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor. Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para os seus ouvintes. Com muita frequência nós lemos nas Escrituras que Deus se manifestou em um monte e que da altura falou, por exemplo, a Abraão, a Moisés. Nós vamos para o ponto 2, né? O objetivo da lição no ponto 2 é ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito. Mas antes de entrar no ponto 2, quero mandar um grande abraço aí ao irmão e grande amigo Vini Galiano, né? Ele fala que o livro de Apocalipse é um pouco complicado e eu concordo com ele. E aí ele disse que eu explico bem, mas é verdade, irmão, o livro de Apocalipse é um pouco difícil, irmão Vini, mas ele disse que percebe que as pessoas, né, estão mais às vezes durante o culto preocupados, eles estão preocupados e com sede de ouvir sobre prosperidade. E é isso, meus irmãos. Eu sempre digo, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deixa que Deus vai abençoar a sua vida. E a prosperidade vem da bênção de Deus também e da tua inteligência como se colocar diante dos negócios. Grande abraço a Regina Augusta. Ela diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, as suas aulas continuam sendo maravilhosas. Tem aprendido muito. Obrigado, minha querida irmã. Pastor Levi Aos Bezerra de Três Lagoas, ele diz, glória a Deus. Mas para chegar lá, é preciso passar pelo caminho estreito. E Jesus diz que poucos os encontram. Então, é isso que nós estamos vendo, quando nós falamos aí, do novo céu e da nova terra, né? Para chegar lá é um caminho estreito. Missionária Noemi Biásio, ela é de Nova Canaã, do norte, Mato Grosso. Elas são maravilhosas, gosto muito. Grande abraço, missionária Noemi.
O 2 diz assim: o sermão em relação à vida prática. Agora nós vamos ver o sermão aí em relação à vida prática. O Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e ruas. Nós não podemos ser hipócritas, meus queridos irmãos. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos. Largamos a hipocrisia de lado. O 2.1 diz assim: a conduta dos cidadãos do reino. É importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Então ali não é uma regra que você tem que fazer aquilo ali para se tornar um cristão. Não, aquilo ali é para te identificar como uma pessoa alegre, feliz, que serve ao Senhor, uma conduta da sua maneira de viver. Então deve-se observar também que o sermão acontece no início do ministério de Jesus Cristo. Primeiro Jesus pregando o arrependimento, é chegado o reino do céu, ele diz lá em Mateus 4,17. Qual a diferença que este arrependimento traz? Ele traz as qualidades fundamentais do caráter cristão para viver uma conduta diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor, quanto dos crentes nominal. Quer dizer, aqueles crentes que só têm nome. Tem muita gente que são cristãos, mas ele não entrou pelo processo do arrependimento para que o reino de Deus entre em sua vida. O sermão ensina que o crente deve ser diferente. E esse diferente não é apenas do mundo, mas também do sistema religioso. Então, nós, às vezes, estamos idolatrados no sistema religioso de nossas igrejas. Eu falo sobre isso, é um sistema religioso. Eu conheço um pastor, talvez hoje ele não faça isso, e um homem de Deus, um homem abençoado, mas que uma irmã cortar um cabelo, ele disciplina, mas anda a 150, 140, 160 nas rodovias, ele anda dessa forma, e ele não vê isso, ele está ligado só àquilo. E isso é uma espécie de nós trabalhar assim como fariseu. Nós temos que ter cuidado nisso. Aí nós temos problema lá na frente, porque a nossa vida não está de acordo com aquilo que Deus projetou, com o Sermão do Monte. Para sermos bem-aventurados, precisamos proceder daquela forma. E como pastor, eu procedo dessa forma. Eu olho, por exemplo, porque, irmãos, eu não estou dizendo que você pode cortar o cabelo, não pode cortar. Cada um tem a sua doutrina aí na sua igreja. Mas às vezes você corta por vaidade. Mas às vezes você deixa compridão também para se amostrar por vaidade. Então tudo tem que ser na simplicidade. Certo, meus queridos irmãos? Então nós precisamos aprender a vivermos isso. Agora, a liderança tem que ter muito cuidado. Talvez, eu não sei no Brasil onde é que está, mas talvez eu aceite uma Sky Gato dentro da minha casa, que é aquela televisão que você pega o sinal, é ali que você não paga, né? O camarada vem e instala ali e você pega um monte de canais. E para mim não tem problema nenhum. Mas o irmão lá, eu não consigo nem perdoar ele, eu disciplino ele, às vezes por coisas muito mais simples do que roubar um sinal de televisão. Coisa muito mais simples do que andar pelas estradas desobedecendo. Esses dias eu ouvi um pastor falar no púlpito: não faça isso, ô pastor, ou quem for você, falar que Deus livrou ele de um acidente e que Deus livrou. Sabe a quanto ele disse que vinha no carro? A 150 por hora. Graças a Deus que Deus livrou ele. Porque, para mim, pessoas que assim agem não passam de um desobediente. E a lei nos ensina, porque a lei de trânsito é para que nós não matamos, não nos matamos, né? E não criamos aí problema
para nós e para outros. Então aprenda a ser cristão em toda circunstância. Porque eu sou pastor, por exemplo, eu posso andar e estou com pressa, sai mais cedo, meu querido irmão. Não dá tempo de chegar, ligou aí, não vai dar tempo de chegar. Mas obedeça a sinalização. Não acha como incrédulo aqui. O sermão, Jesus está falando que nós temos que ter uma escolha. Viver os princípios da nossa vida conforme a vontade de Deus, ou vivemos conforme a vontade do mundo. Então cuidado, esses fariseus que traz a igreja aqui, não sabe interpretar a Bíblia, ensina o que está na sua cabeça. Então aí os crentes vivem ali aqueles ensinamentos que infelizmente é farisaico, ok? É um sistema religioso que é daquela forma. Eu posso, porque eu não vejo pecado no usar uma escargato, no cortar uma fila, ser atendido primeiro numa fila, ganhar uma vantagem, andar nas estradas em alta velocidade. Isso aí eu acho que não tem problema. Mas eu vejo a vida dos outros. Não, está errado, o irmão não podia proceder desse jeito. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, para depois você poder aí estar fazendo com que a igreja viva as bem-aventuranças do Sermão do Monte, conforme nós estamos ensinando. O 2.2 diz assim: a essência contida nas entrelinhas do sermão. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe a um monte e seus discípulos se aproximam. Meus queridos, nós queremos ouvir pessoas sábias. Os pastores devem pegar pessoas sábias da igreja, que realmente têm uma vida pautada, para também ajudar no ensinamento. Nós temos cultos de terça-feira, eu digo nossa igreja no Brasil, graças a Deus, que na minha igreja tem um bom culto de ensinamento. Mas eu sei, eu sou um homem vivido, eu estou há mais de 40 anos só na Assembleia de Deus, graças a Deus. Então, quem vai ensinar, tem que ensinar de maneira que as pessoas tenham vontade de voltar ao próximo culto. As pessoas se aproximaram de Jesus, os discípulos todos se aproximaram, porque Jesus transmitia palavras que dava vida, que dava alegria. Pastores, liderança, ensinadores, vocês precisam transmitir isso. Professores de escola dominical, vocês precisam transmitir vida, alegria, entusiasmo, desejo de viver, desejo de ser melhor. Esse é o papel do professor, do líder, que tem que estar passando para os seus liderados. Você pega uma escola dominical, não tem hora para terminar. Jesus diz tudo com decência e ordem. Se é 40 minutos de escola, meu querido irmão, trabalhe e resuma e faça a escola em 40 minutos. Se é uma hora, faça em uma hora. Você chega num culto de terça-feira, não deu tempo de terminar aquele assunto, na próxima terça eu continuo. Mas fica lá sacrificando os crentes. O que muitos vão levantar de madrugada para trabalhar. E aí, mas você não está preocupado com ele. Aí passa do horário, todo dia passa do horário. Tem horário. Seja uma pessoa de maneira organizada. Organizada como líder, organizada como crente, organizada, por exemplo, na programação da igreja, tudo com ordem e decência. Precisamos aprender a comportar-se como seguidor de Cristo e ensinar aos outros. Precisamos ler no sermão onde Jesus nos ensina como fazer a diferença. O cristão veio para fazer a diferença. Não é para ser melhor, mas é para fazer a diferença. O 2.3 diz assim: combate a falsa moralidade. Nesse trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como o cumpridor da lei. Então nos alerta a uma abrangência maior, mais profunda da lei, do que interpretações tradicionais segundo os fariseus. É isso que acontece nos dias de hoje. Muitas lideranças interpretando segundo os fariseus. Eu não sou como aquele.
Meu querido, liderança, ai de você, uma pessoa chorando, derramando lágrima, vem para você pedir uma ajuda, misericórdia, e você vai, quando ele termina as lágrimas banhando, e você diz, você está excluído. Ai de você, pastor, que não aprendeu a entender o irmão, a sentar com ele e dizer, eu vou te ajudar. Enquanto vivemos aqui, nós temos que ajudar uns aos outros. Seja qual for a situação. Jesus apresenta, por exemplo, um enfoque em que até então não era considerado com relação ao homicídio, que ele fala em Mateus 5, 21, 26. Ele fala do adultério, do divórcio. Ele fala de pecados que você acha que não tem o mesmo peso, e ele mostra ali que tem pesos iguais. O Senhor Jesus, ao apresentar um novo enfoque e denunciar a prática hipócrita dos fariseus, lhes apresenta o que é a verdadeira justiça e como os cidadãos do reino deveriam viver. Então, liderança, eu tenho muita preocupação com a liderança, porque eu os amo, mas a liderança muitas vezes é farisaica, se comporta como fariseu. A gente vê nitidamente que ele não é besta, vê ele agindo erradamente, vê ele confundindo, ele praticando coisa errada, e aqui tentando dizer que está fazendo justiça ao outro. Nós precisamos buscar a graça de Deus em nossa vida. Vamos para o ponto 3, que no seu objetivo, nós vamos estar mostrando Jesus como nosso exemplo de humildade. Aprender de mim, Jesus falou, nós precisamos. O 3 diz assim, a natureza do reino de Deus. O sermão da montanha foi descrito como a mensagem mais poderosa que já foi pregada. Nós não entendemos. As pessoas sobem na plataforma e aí lê a Bíblia, e aí pega e grita e pula, mas nós não conseguimos levar nada para casa, nós não conseguimos aprender. Nós temos que aprender no sermão da montanha, qual que é a maneira de vivermos e qual que é a maneira poderosa de pregarmos o Evangelho. Jesus prega, a multidão ficou admirada com a maneira que Jesus ensinava e com a autoridade que ele transmitia a sua doutrina. O líder tem que ter autoridade, não é a autoridade humana, a autoridade do céu. Claro que ele precisa também da autoridade humana, mas ele precisa de uma autoridade espiritual. Um novo sistema de valor é o 3.1. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente do que muitos de nós imaginamos. Nós imaginamos totalmente diferente. Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus. Humildade, misericórdia, longanimidade. Para entender esta bênção, precisamos compreender os valores do reino. Como cristãos, nós precisamos entender esses valores. Jesus começa afirmando que a felicidade de Deus vem para aqueles que reconhecem que são pobres. Quando ele fala pobres, aqui ele está falando de pessoas humildes, de pessoas que se julgam que há necessidade de Deus em sua vida. O 3.2, uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. As bem-aventuranças formam uma matriz para o desenvolvimento espiritual, onde ocorre a transformação pessoal e se estende até a plenitude de Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 6, versos 7 a 49. As bem-aventuranças de Jesus são palavras que fluem
do coração do nosso Criador e Redentor como lâmpada para os pés de seus discípulos e luz para o caminho, para que não se enganem com os muitos atalhos que são encontrados ao longo da jornada cristã. Por que nós não dizemos, professores, professoras, internautas, quantos atalhos está sendo nos oferecido? O 3:3 diz assim: Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Olhe para Jesus. Paulo já dizia isso, autor e consumador da nossa fé. Devemos ver esse sermão como o modelo para a vida cristã. Realista, mas ideal. O Sermão da Montanha nos traz o comportamento ideal do discipulado. Quando falamos de discípulos, nós não estamos falando dos apóstolos, nós estamos falando dos seguidores de Jesus, nós estamos falando de nós mesmos. Então, qual é o nosso comportamento? Vamos, professores, professoras, nesta aula, nessas aulas que se seguem, a próxima nós vamos falar sobre o que é ser pobre de espírito. Vamos ensinar aqueles que nós lideramos a compreender qual é o comportamento ideal de um discípulo. Devemos ser transformados pela participação da vida, quer dizer, da nova vida, da nova aliança, que inclui tanto o perdão dos pecados, quanto a transformação de vidas, a partir da regeneração e do crescimento espiritual produzido pelo Espírito Santo. Nós precisamos compreender estas coisas. E, queridos internautas, professores e professoras, vamos levar adiante com o comportamento de nossa vida, mas amando. Para de olhar para as pessoas para condenar. Olhe como Jesus olhou com um olhar de amor. O ladrão da cruz, ele olhou amando. Hoje mesmo, para de olhar para as pessoas e só enxergar os seus pecados. Não enxergue nela os seus pecados, enxergue nela a misericórdia de Deus. Se ela precisa de ajuda, você ajuda. É assim que funciona. O evangelho é diferente. Os arrogantes, os exaltados, não participarão do reino de Deus, não estão inclusos. Então por isso nós precisamos atentar para isso. Não fale mal um dos outros, não faça isso. Não provoque problema para aquela pessoa que você podia ajudar, pois isso vai te tirar a herança no reino de Deus. A conclusão, o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar as boas-vindas. Então, meus queridos, nós precisamos continuar firme, esperando aí em Jesus e vivemos conforme os ensinamentos que Jesus nos deu no Sermão da Montanha. Quero agradecer a todos vocês, pedindo para vocês compartilhar, se inscreverem, fazer seus comentários. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.